Então, agradecemos aos especialistas por contribuírem com tantas informações importantes e abriremos agora a segunda mesa redonda, com mediação do nosso colega, o engenheiro agrônomo, o Leonardo Ticianelli. Leonardo, sobe aqui comigo, por favor. Leonardo é nosso CTV lá da região de Barra Bonita. Ele fica sediado lá na nossa unidade de negócios de Barra Bonita. E o Léo que vai fazer a mediação dessa mesa redonda agora. Tá? Léo, eu vou passar para você a palavra, mas eu quero que você, por favor, se senta aqui. E eu vou chamar aqui, por ordem da apresentação, primeiro quero trazer para cá o pessoal da Superbac, convidar o Fernando para estar aqui com a gente, depois o Sérgio, da Plant Health, e o Vitor, da Cipcam. Vitor, não deu nem tempo de esfriar, cara. Viu? Já vem, não deu tempo nem de beber uma água, mas tem água aqui. O Léo, vou passar a palavra para você, agora você conduz a mesa redonda aí. Pessoal, aproveitem aí os especialistas para tirar dúvida, teve muita informação boa aí que está chegando para nós aí. Abraço para todos. Isso aí, obrigado, Chico. Vamos dar início, então, a mais uma mesa redonda, tentando abordar alguns temas aí que o pessoal tocou, explicou, um pouco mais rápido, né? A gente vai abordar agora com mais a fundo um pouco os temas. Queria começar aí com o Sérgio. Ô, Sérgio, você comentou bastante sobre insumos inovadores e deu o exemplo da H2 Copla. No entanto, como vamos reconhecer um insumo inovador no meio de tantas ofertas no mercado? Oi, essa realmente é uma pergunta difícil. Esse é o principal entrave que nós encontramos no campo quando nós vamos falar com o agricultor. Ele tem muita gente em cima dele oferecendo uma coisa que é nova e oferecendo uma coisa que vai fazer milagre, né? Então, assim, me colocando no papel dele, eu diria que seria importante avaliar o antecedente da empresa que está oferecendo o produto, para saber se ela tem uma consistência de mercado. No nosso caso, por exemplo, pegando o exemplo do H2 Copla, nós temos uma referência que é a própria Coplacana em si. Ela não ia colocar dentro do portfólio dela um produto que não fosse, que não desse resultado, não fosse efetivo, né, para o agricultor. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo é, mesmo assim, avaliar os ensaios que foram feitos pela empresa, os campos demonstrativos que foram feitos, as estatísticas que eles têm para apresentar, porque uma coisa é você apresentar um ou outro dado, mas a outra é você consolidar as informações todas dentro de uma proposta, né, de ação. E, finalmente, a referência de pessoas que estão usando o produto. Acho que seria uma terceira coisa importante para você decidir se aquele produto vai ser inovador ou não para o seu critério. E, por último, o custo-benefício, porque mesmo que ele seja uma inovação, mas se ele não trouxer rentabilidade para o agricultor, aí ele corta já e nem usa o produto posteriormente, porque realmente ninguém vai começar a usar um produto que dá prejuízo para ele, no caso, né? Então, rentabilidade seria o critério de seleção dessas tecnologias no final. Obrigado. Perfeito. É isso aí. Estamos falando de muita inovação, né? Então, vou perguntar para o Fernando. Fernando, quais são os benefícios dos produtos biotecnológicos da Superbac para o solo na agricultura no geral, todas as culturas? Olha, o que mais nós estamos enxergando hoje é uma melhoria de ambiente de produção. Então, nós estamos enxergando uma retomada de equilíbrio no solo, equilíbrio biológico. Nós observamos uma quantidade maior de enzimas que estão atreladas à qualidade de solo, qualidade biológica. E essa qualidade e esse equilíbrio faz com que a planta expresse realmente ou próximo, né, dos seus potenciais de produção. Então, a gente melhorar esse ambiente, nós temos como consequência essa produtividade que gera essa lucratividade que o colega falou aqui ao lado. É isso aí, muito obrigado. Perguntar para o Vitor, qual o diferencial que o Blackjack perante a concorrência? Oi. Quando a gente olha para produtos à base de leonardita, né, pensando em ácidos úmicos e fúlvicos, o principal diferencial que o Blackjack tem perante a concorrência
é realmente a concentração que ele tem, né, de 20,5 de ácidos úmicos, acrescido também de 4,5 de fúvico. Porém, ele tem um fácil manuseio. A gente vê que essa questão do pH, como eu comentei, questão de mistura, é um diferencial. Existem no mercado alguns produtos também com concentrações altas, aí, em torno de 18 de substâncias úmicas, mas a gente vê que aí o pH dele é um problema. É um pH em torno aí de 9 a 12. Então, nós estamos falando de um pH muito compatível com as principais misturas que a gente vem fazendo nas culturas, né? Tanto na soja, como na cana mesmo. Então, esse é o principal diferencial que a gente tem. Além do fácil manuseio, a concentração, é esse pH que ele traz aí um diferencial realmente dos demais. Muito bom. O Sérgio, voltando a tocar no assunto H2 Copla, ele é um produto que traz muitos benefícios para a planta. Como a gente deve usar ele no manejo? Ele deve substituir algum produto? Ele deve incrementar com outros produtos? Como deve ser feito esse manejo? Olha, o nosso posicionamento em relação ao H2 Copla é que ele deve complementar o manejo do agricultor. E aí eu quero deixar claro uma mensagem para todos aqui. O agricultor, quando ele define o manejo da área dele, ele define o manejo como sendo o melhor manejo para aquela área em que ele está trabalhando. Ou seja, ele já fez um filtro de tecnologias que ele acredita serem melhores para aquele manejo. Se ele aplicar o H2 Copla em cima desse manejo que ele já selecionou como sendo o melhor para a área, ele vai tirar uma maior rentabilidade daquela área. Então, assim, a princípio, nós sempre recomendamos que ele use em cima daquilo que ele já está fazendo. Ah, Sérgio, mas ele está usando micronutrientes, ele está utilizando produtos biológicos para controle de pragas, vai ter alguma interferência? Não poderia substituir alguma dessas tecnologias? Até poderia, mas o H2 Copla, pelo modo de ação dele, como eu comentei, de estimular o sistema de defesa da planta e fazer com que ela aproveite melhor aquilo que está sendo oferecido, faz com que o agricultor tire uma maior rentabilidade daquela tecnologia que ele já está aplicando. Então, assim, é um desperdício ele não aproveitar isso. Ele já conhece a área dele, faz o melhor manejo possível para aquela área dele, tira o melhor, a rentabilidade maior, o produto se paga. Então, assim, a nossa recomendação é que ele seja aplicado em complemento àquela tecnologia que o agricultor já selecionou como a melhor para a área dele. Perfeito, Sérgio. Agora, voltando para o Fernando, queria fazer uma pergunta, até que não está aqui, mas eu lido direto com o Superbac no campo também, e queria que você explanasse um pouco sobre a qualidade da matéria orgânica e o diferencial da Superbac frente às outras concorrentes da organomineral. Tá. Bom, vocês viram que a matéria orgânica ela é o carreador principal da tecnologia, né? O que faz produzir é a tecnologia. Então, hoje, cara, só para você ter ideia, nós temos uma equipe especialista que 2 anos antes até do produto ser produzido, ela vai nos produtores, lá vamos falar assim, nos nossos fornecedores de matéria-prima, ela já introduz um acompanhamento, ela já introduz todo um trabalho dentro daquele processo para que aquela matéria-prima, quando a gente coletar aquela matéria-prima, essa fração orgânica como matéria-prima primária, ela já tem uma determinada característica já pré-estabelecida pelo nosso time de qualidade. E isso facilita, quando entra dentro do nosso sistema de produção, para você produzir o pellet, que seria o veículo, para que ele consiga realmente, na hora de pelletizar, ele mantenha uma dureza tal que aquilo não quebre, não esfarinhe, e não dê problema na aplicabilidade, e, ao mesmo tempo, ele tem uma porosidade grande para que absorva a água e aquilo se solubilize de tal forma. Outro ponto importante também é um time na qual você está coletando aquela matéria orgânica. Ela não pode ser nem muito cedo, nem muito tarde, dentro dos padrões que a gente estabelece junto aos nossos clientes, né? Para quê? Para que ela tenha não só um aporte ou um benefício dos ácidos orgânicos, que estão intrínsecos dentro desse processo, mas que ela também seja muito rica em carbono orgânico. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma característica física de dureza e de porosidade para absorver a água, nós temos que ter uma característica
tamanha para que a gente consiga fazer com que aquilo realmente absorva a água e se solubilize. E aquilo seja rico em carbono orgânico para na hora de aplicar. Esse carbono orgânico ele vai ser parte do estímulo daqueles micro-organismos que estão no solo, né? Um outro benefício é a gente não esterilizar esse produto, né? Então, nós adotamos uma temperatura, determinada temperatura nossa, isso está dentro do nosso sistema Fabril, para que aquilo não seja estéril. E na hora que nós inserimos os esporos daquelas bactérias que estão lá, que são esporos, né, que senão eles morreriam, e o esporo é uma estrutura de resistência extremamente resistente, ele consiga ter uma facilidade maior de absorção e ter uma facilidade maior de durabilidade, né? Se você adquirir uma temperatura muito alta, você acaba esterilizando, aí gera um problema interno lá dentro do processo e acaba prejudicando o resultado final que nós apresentamos do produto. Perfeito. Eu visitei a fábrica lá, é coisa linda de ver. É diferente, né, cara? Aquele ambiente... Você vê, são 70 pesquisadores que tem lá, cara. Nós estamos falando de pessoas... Quando a gente pega um produto na mão, a quantidade de estudos, trabalhos e pesquisa, seja ela científica ou prática de campo, para para conseguir um aporte de produtividade nos nossos clientes, cara, é muito grande. Então, a gente vê um simples produto e fala, pô, mas o que tem de trás? Qual a inteligência que tem por trás disso? Foi uma inteligência industrial, uma inteligência de produção, todo um processo de equipe de campo, a gente entender dos parceiros quais são as verdadeiras demandas e como que a gente consegue atenuar esses gargalos de produtividade junto aos nossos clientes lá na ponta. Beleza, é perceptível a preocupação mesmo. Tá de parabéns. Ô, Vitor, qual é o método de extração do ABS e a diferença dos demais? Certo. Eu cheguei até a comentar, né, diferente dos produtos que a gente vê também no mercado, o ABS ele tem a extração de processo a frio. Nada mais é que como se fosse uma prensa mesmo, como se fosse um caldo desse extrato de alga, o que fornece para a gente uma concentração de 100% do ascofilo nodosum. Tá? Então, a gente tem essa questão de ter mais bioativos, de compostos bioativos, né? E também a questões dos fito-hormônios. Existem extrações alcalinas ou ácidas, que aí a gente utiliza um processo químico, onde a gente perde um pouco dessa concentração. A gente viu tanto como que os ascofilos nodosum podem ajudar a gente em questões de estresse. Então, por que não a gente não ter 100% dessa tecnologia utilizando-se no produto, né? Então, esse é o principal diferencial da extração do ABS. Não, positivo. Já que a gente falou do Blackjack, agora do ABS, qual é a sinergia desses produtos? Um melhora o outro? Eles têm essa sinergia usando os dois produtos juntos? Sim. A gente viu a campo, hoje a Cipcam, com 9 pessoas trabalhando bioestimulante, no Brasil, a gente já fez mais de 150 trabalhos, tá? Não somente em cana, mas em diversas culturas, como eu comentei, né? Então, eles sim, em culturas que a gente faz suco de plantio, a gente tem essa sinergia, sim, do ABS com o Blackjack. Tá? Legal. Sérgio, como sabemos se um produto continua fazendo diferença dentro do manejo agrícola? Pensando na H2Copro. Essa é uma pergunta interessante, porque implica, na verdade, quem vai ter que dizer isso para a gente é o próprio agricultor, nas diferentes condições que ele enfrenta. Então, assim, eu não vejo uma outra maneira, senão o agricultor se abrir para, de tempos em tempos, ele mesmo testar as tecnologias que ele está utilizando dentro da lavoura. E eu só queria ressaltar uma coisa em relação a isso. É difícil no dia a dia, mas o agricultor ele tem que fazer alguma coisa diferente se ele quiser ter resultados diferentes, né? Porque assim, muitas pessoas não aceitam fazer esses ensaios porque dizem que não tem tempo para isso, mas isso implica no futuro dele também, né? Em aumentar a produtividade dele. Em adotar também alguns critérios. Por exemplo, não vou fazer porque eu tenho que colher a área total, por exemplo, e depois medir com uma outra área total. Também é uma medição meio cara para mim, meio demorada, né? Você pode fazer isso através de biometria. Particularmente falando, nós preferimos biometria nos ensaios que nós fazemos, porque eu comparo uma linha de X metros de cana-de-açúcar sem falhas tratada e uma linha sem falhas da área não tratada. Eu sei que eu estou comparando
uma coisa com a outra com o mesmo parâmetro. Quando você colhe uma área total, muitas vezes você não tem esse padrão de comparação, porque você vai ter falhas numa área que não tem na outra, pode ter mais planta daninha numa área que não tem na outra. Então, muitas vezes, a gente deixando as coisas mais simples e aceitando a ciência como ciência, que permite você avaliar áreas menores para você extrapolar para uma área maior, você facilita o processo de avaliação no campo e permite com que você faça isso mais frequentemente. Porque não tem outro jeito, ele precisa realmente avaliar nas condições de trabalho dele, da fazenda dele, de produção dele, que tecnologias estão fazendo diferença dentro do sistema de produção. Certo. E na situação, Sérgio, que o agricultor, em crise, ele opta por cortar alguns investimentos e fazer só o básico, fazer o controle de praga ali, fazer o herbicida, onde o H2Copra entra nisso para até ajudar nesse controle de pragas, ajudar nesse manejo também? Esse é um bom ponto, porque assim, com alguns produtos, o agricultor, quando ele entra numa situação de crise financeira, que ele está meio incerto sobre o que vai acontecer ou não, ele corta produtos que ele considera não essenciais. Não essenciais, tipo assim, que ele não é obrigado a aplicar. Ele é obrigado, por exemplo, a aplicar um adubo no solo. Ele é obrigado, por exemplo, a controlar uma praga. Mas ele não é obrigado a aplicar um micronutriente ou um produto como o nosso, por exemplo, como H2Copra. Então, ele tende a cortar esses produtos, ele não percebe que, na verdade, ele está tirando um diferencial que está dando rentabilidade para ele. Então, assim, nessas situações, me colocando no lugar do agricultor, eu acho que seria importante uma mudança de mentalidade. Você não pensar em custo por hectare, porque é dessa maneira que ele corta os custos, né? Mas pensar em custo por tonelada de cana produzida. Se ele mudar única e exclusivamente essa abordagem, ele vai ter a chance de ver que, mantendo esses produtos e mantendo o que ele vem fazendo, ele vai ter uma lucratividade maior. E, consequentemente, ele vai passar por uma situação de crise de uma maneira muito mais sustentável, muito financeiramente falando, né? Então, assim, é nessas situações de crise que eu acho que ele tem que manter aquilo que ele acredita ser melhor. E investir, porque é aí que ele vai se diferenciar perante todos os outros colegas ou os outros produtores e vai sobreviver financeiramente numa situação dessas. Ou seja, diminuir o custo dele, não em custo por hectare, mas em custo por tonelada de cana produzida. Excelente. Já nessa linha também, Fernando, quais são as principais funções dos fertilizantes biotecnológicos da Superbac, pensando na explicação mais a fundo aí sobre os bacilos mesmo, sobre a parte de BAC? Tá. A partir do momento que você aplicou o produto, que ele vai solubilizar e vai liberar aquele conjunto de bacilos dentro do sistema. O bacilos, naturalmente, pelo menos essas cepas que nós utilizamos, são cepas específicas para isso. Abre um parênteses. Bacilos tem vários tipos, tem várias funções, o que determina isso é a cepa e não a espécie, não o gênero dele, são as cepas. Então, as cepas que nós utilizamos, elas são específicas para fazer aquele biofilme no sistema radicular. Esse biofilme, ele acontece da seguinte forma. Então, nós temos uma inundação de bacilos no sistema, a planta faz fotossíntese, um excedente dessa fotossíntese, ela libera via raiz, via exudado radicular. Isso é natural dela. Ela já faz isso, que dentro de um ambiente equilibrado, ela faz isso exatamente para atrair esses indivíduos que formam esse filme no sistema radicular, que tem como objetivo a proteção dessa raiz. É como se a planta chegasse para esses indivíduos e falasse: ô jovem, eu te dou comida, está aqui, são os exudados, em contrapartida você me protege. Aí, se eu precisar de um pouquinho mais de fósforo, você ativa os seus caras aí, que são específicos na solubilização de fósforo. Se eu precisar de mais nitrogênio, tenho esses outros indivíduos aqui. Se o nematóide vier chegar até a mim, porque ele vai sentir o meu exudado, não deixa ele... Consome todo esse exudado, vamos falar assim grosseiramente, para que ele diminua o acesso ao sistema radicular. Então, basicamente, as nossas cepas, aquele 1 × 10⁷ que nós mostramos, é especificamente para formar um biofilme no sistema radicular, para melhorar esse ambiente. Então, ela melhora essa parte. Esse é o ponto 1. Segundo, a partir do momento que você cria isso, você tem uma tendência, e naturalmente, de
da raiz ter um crescimento livre, porque a parte desses indivíduos vão estimular essa planta a produção de ácidos, de hormônios, de maneira geral, que vão aumentar o sistema radicular. Se eu tenho comida disponível e eu tenho mais raiz e eu tenho uma raiz protegida, ela vai ter uma eficiência maior de absorção desses nutrientes. Inclusive, tem literatura de pesquisadores que mostram exatamente isso. A partir do momento que uma planta ela é inundada por determinadas cepas de bacilos, existe uma tendência e existe uma eficiência maior dela absorver aqueles poucos nutrientes ou aqueles nutrientes que estão lá no solo. A gente aumenta não só a proteção, mas a eficiência também de absorção desses nutrientes, fazendo com que ela seja efetive, seja melhor aproveitado aquele fertilizante aplicado no solo. Com certeza, eu vejo isso como um benefício grande da Superbac, além da qualidade de matéria orgânica, essa linha do BAC também, que faz toda a diferença aí nos produtos da Superbac. Legal. Ô, Vitor, qual a diferença entre bioestimulantes e nutrição foliar? O pessoal confunde um pouco. Isso, a gente vê isso bastante no campo. Sempre que a gente vai conversar com o produtor, eu realmente estou no campo todos os dias, praticamente todos os dias. O pessoal sempre fala, mas o foliar eu já comprei. Realmente tem essa confusão. Quando a gente olha para nutrição foliar, a gente está pensando num corretivo, a gente está pensando numa suplementação nutricional. No caso do boro, pensando na polinização, na fecundação, né? O zinco, a gente aplica realmente a questão nutricional. Quando a gente olha para bioestimulante, é um pouco diferente. A gente está pensando na questão fisiológica da planta, realmente, e não na questão nutricional que a gente vai estar aplicando, né? Então, pensar em bioestimulante é diferente de pensar em nutrição. Tá? Positivo. Sérgio, como podemos romper a barreira das 100 toneladas por hectare em produção de cana? Essa é a pergunta de 1 milhão. Vixe, olha, nenhum de nós vai fazer isso aqui sozinho, tá? Esse é o primeiro esclarecimento. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é o agricultor mudar a atitude dele em relação à adoção de inovação. Se ele não mudar o que ele faz hoje, ele vai continuar tendo os mesmos resultados que ele vem tendo até então. Então, ele precisa efetivamente aproveitar essas novas tecnologias de informática, de gerenciamento de dados. Ele tem que efetivamente adotar novas tecnologias e usar a coleta de dados dessa experiência dele com novas tecnologias para efetivamente implementar aquilo que é mais produtivo para ele no campo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante seria isso, seria o agricultor adotar essa postura nova em relação a inovações. O Fernando estava falando agora há pouco sobre o bacilos e a relação dele com a rizosfera e os exudatos da raiz. Essa é uma nova fronteira, gente. O estudo da rizosfera, o estudo do solo e das interações de todos os seres vivos, bactérias, fungos que existem no solo, a gente está no começo de entender como é que isso tudo funciona. Então, assim, tem que estar aberto a novas tecnologias de qualquer maneira, porque isso vai fazer diferença no futuro. Acho que tudo aquilo que era na parte aérea da planta, que é muito mais fácil de conhecer, a gente já está implementando. Agora vai faltar implementar exatamente esse manejo do solo e esse incremento de produtividade através da rizosfera, né, de uma rizosfera mais rica. Mas, enfim, não é só isso que vai dar certo. É importante que ele tenha esse tipo de atitude, porque você vai precisar ter uma abordagem multifacetada para você romper novamente a barreira das 100 toneladas de produtividade de cana daqui para diante, né? Você vai ter que adotar uma variedade de cana, isso é fundamental, adequada para aquela área em que ele está plantando. Você vai ter que fazer um manejo de solo mais eficiente. Então, onde você passa o trator, por exemplo, evitar a compactação do solo, porque senão você não vai ter o solo compactado, não deixa a cana crescer. Então, você tem que fazer isso com o tempo, esse manejo de solo dentro da área dele. Enfim, enfim, tem tanta coisa que às vezes a gente até se perde. Estar aberto a essas novas tecnologias e efetivamente adotar, porque continuando a fazer o mesmo, você vai ter a mesma produtividade. Com certeza. Essa pergunta, acho que tem muitas dúvidas, é muito ampla, né, muito complexo, né? Então, assim, pessoal,
Estão abertos a perguntas, estão disponíveis agora o pessoal fazer qualquer pergunta aí em cima desses temas abordados. Quem tiver pergunta, fica à vontade e o pessoal está à disposição aqui para responder. Eu vou dirigir a pergunta para o Sérgio, que na fala dele ele falou de saber usar a inovação no campo, né? Então, assim, cada um de vocês que vão aí contribui com algum crescimento em termos de rendimento ou de rentabilidade. E trazer a inovação significa colocar projetos piloto no campo. Você falou do uso de faixas, né, da biometria e tal. Os americanos já vêm desenvolvendo isso já de longa data, de ter o produtor como um aliado, para colocar essa experimentação no campo na forma de faixas, que facilite a vida do produtor de coletar essa informação. Então, a Coplacana tem mais de 40 pontos comerciais aí em 5 estados, mais de 100 agrônomos e tal, e tem muitos produtores que são ávidos pela tecnologia, gostam de fazer teste, gostam de testar produtos novos. Como é que vocês veem esse trabalho de pensar numa massificação desse modelo, de testar toda essa variabilidade de conceitos e de tecnologia no ambiente do produtor para que a gente possa aferir um maior rendimento? Talvez não seja 100 toneladas por hectare em todos os ambientes, no ambiente de A até E, mas assim, a maior rentabilidade em termos de reais por hectare. Nossa, essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão. Porque, assim, se você se colocar no lugar do agricultor e das tecnologias que nós oferecemos para aumentar a produtividade do agricultor, a combinação de fatores que você precisa estudar para chegar a uma conclusão, na prática, eles variam muito, eles são muito grandes, eles são muito numerosos e variam muito também entre uma área e outra. Então, assim, se ele for... uma das resistências que a gente enfrenta do agricultor, quando nós falamos para ele implementar uma área demonstrativa, por exemplo, é exatamente isso. Ele fala assim, não, aqui é uma área de produção, não é uma área de pesquisa, na verdade, né? Então, assim, dentro do que você comentou, a minha sugestão seria diferente. Eu acho que se ele selecionar a inovação dentro daqueles parâmetros que eu comentei anteriormente, né, de credibilidade da empresa, de ensaios que a empresa fez, de referências de agricultor, ele pode decidir implementar comercialmente numa área pequena da área dele, que seja 5%, 10% da área dele, comercialmente falando, aquela tecnologia para ele poder analisar. Ele vai estar fazendo um misto entre empresa de pesquisa e produção, né? A pior coisa que vai acontecer não dá nenhuma diferença, entre aspas, e ele vê que aquela tecnologia não adiciona nada, mas ele testou numa área comercial pequena e teve a oportunidade de colher os resultados. Porque se ele for testar efetivamente, seja faixa ou seja um bloco, ele vai cair naquele mesmo problema que nós enfrentamos. Ele vai falar, não, já tem muita coisa sendo feita aqui, nós não somos estações experimentais, né? E ele, ao mesmo tempo, ele precisa dessa experimentação local, para ele ter a credibilidade de que, nas condições dele, o produto vai funcionar. Então, a minha sugestão seria essa, seria ele mudar um pouco a abordagem, né? Adotar uma área pequena, um produto dentro daqueles critérios de seleção e ver o que acontece durante uma safra, 2 safras, dentro do sistema de manejo dele. E aí sim, nós acompanharíamos, aproveitando inclusive as 40, no nosso caso, né, com a parceria com a Coplacana, as 40 filiais da Coplacana, para fazer o acompanhamento também desse cliente, porque é importante isso. Senão ele esquece. Com o tempo, ele também não vai dar conta, colhi a área sem fazer avaliação, por exemplo, é o que mais ocorre com a gente. Senão, nós teríamos mais de 400 ensaios já no campo, mas muitos deles foram perdidos porque a pessoa colheu a área antes da gente fazer a avaliação. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa seria a minha sugestão. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? Sérgio, Vitor, Fernando, queria agradecer, com certeza enriqueceu muito o nosso dia aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Novamente a Coplacana e a todos vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão.